Então, vamos lá, meus jovens. Vamos começar com a primeira lei de Mendel, né? Bem tranquilinho, trabalhar com uma única característica, colocar genótipo e fenótipo em todo mundo, trabalhar com as ervilhinhas ali para que todo mundo entenda direitinho o que está acontecendo aqui. Beleza? Então, bora lá. Olha só. O que o Mendel fez? O Mendel cruzou lá duas ervilhinhas amarelas que eram puras e teve 4 ervilhinhas. Depois ele cruzou duas ervilhinhas verdes, que também eram puras, e também teve 4 ervilhinhas. Quando ele colocou essas ervilhas, filhotes das puras amarelas, com as puras verdes para cruzar entre si, o Mendel teve novamente as ervilhinhas verdes aparecendo. Como que isso é possível, professor? Vamos tentar entender. Vamos supor que essas primeiras ervilhinhas que o Mendel colocou eram puras dominantes, azão, azão, e azão, azão entre si. Quando eu cruzo azão, azão entre si, todo mundo é azão, azão, concordam? Ou seja, o Mendel foi fazendo isso até que todo mundo fosse puro amarelo e a mesma coisa para verde. Vamos botar aqui o azinho, azinho, tá? Aqui azinho também. Então, quando eu cruzo homozigotos entre si, toda a descendência é homozigota, né? Não importa se é dominante ou recessivo, quando eu cruzo homozigotos entre si, toda a descendência é homozigota. Até aqui, o Mendel só foi uma abelhinha humana, lembra? Ele pegava grãos de pólen de florzinhas que davam ervilhas amarelas e levava até outras florzinhas que também davam ervilhas amarelas. Com isso, o Mendel garantiu linhagens puras, porque era o que ele tinha interesse no momento. Linhagens puras. Tanto, né, de ervilhinhas verdes, de amarelas, desculpa, contra ervilhinhas verdes. Tá, professor, e aí? Qual foi a sacada dele? Bom, a sacada dele depois foi pegar essas linhagens puras de amarela e cruzar com essas linhagens puras de verde. E aí, qual foi a surpresa do Mendel? Quando ele cruzou um puro amarelo com um puro verde, 100% das sementes de ervilha eram amarelas. 100%. Todas. Que é a geração que a gente chama de F1. E ele ficou pensando, como assim? Toda vez que eu misturo flores de ervilhas que dão sementes amarelas com ervilhas que dão sementes verdes, todo mundo nasce amarelo? O que está acontecendo com o verde? O verde está sumindo? Se o verde está sumindo, não era para existir verde na natureza, a não ser que os verdes viessem de cruzamentos só de indivíduos verdes entre si. Mas mesmo assim, ao longo de milhares e milhares de gerações, a tendência era que o verde sumisse. E aí o Mendel teve uma sacada que a gente não teria. O Mendel cruzou os filhotes, né, a descendência entre si. A gente sabe que isso, né, não é legal, porque isso a gente perde variabilidade genética, cruzar indivíduos aparentados, né, e principalmente expõe a mutações. Então, vamos pensar que a gente poderia ter um cãozinho lá, um bulldog francês, branquinho. E a gente comprou também um bulldog, uma fêmea bulldog francesa pretinha. A gente cruzou, deu 10 filhotinhos. E aí, inevitavelmente, uma doença terrível atacou a tua criação lá. E você ficou só com 2 filhotinhos, um branquinho e um pretinho. Perdeu os pais e todos os irmãos. E você ficou muito triste e pensou, ora, que ruim, mas pelo menos sobrou 2. Vou tirar cria desses 2. A gente sabe que isso não é legal porque a gente não deve cruzar parentes entre si, nem irmãos, nem filhos com pais. Por quê? Isso aumenta a probabilidade de ocorrência de doenças genéticas como má formação e por aí vai. Esse é um papo para outro momento. O Mendel, ele não respeitou muito essa regra natural de não cruzar descendentes entre si. Ele cruzou. Ok, eram plantas, né? Então não ia nascer uma ervilha mutante assustadoramente, tá? Então ele também tinha esse viés. E aí o que acontece? Quando ele cruza esses individinhos aqui, ó, todos os amarelos da geração F1, que é a geração de filhos 1, lembrando que veio da geração de pais 1, né, que é aqui, e pais 2, que é essa aqui, ele tem a geração de filhos 1. Quando ele cruzou esses indivíduos, voltou a aparecer o verde. Ele falou, como assim? Quando eu cruzo um amarelo puro com um verde puro, sai todo mundo amarelo. Mas quando eu cruzo esses amarelos, que são filhos de amarelo e verde puros, opa, desculpa, gente. Quando eu cruzo isso, volta a aparecer o verde. Então, o que está acontecendo? Quando o Mendel cruzou uma ervilha pura amarela com outra ervilha pura verdinha, deixa eu ver, cadê essa outra ervilha pura verdinha? Tá aqui, ó. Quando ele cruzou um amarelinho, que tá aqui, puro, com um outro verdinho, que tá aqui, puro, quando ele cruzou os dois entre si,
toda a geração foi heterozigota, porque esse cara só tem o azão para doar. Ele doou uma cópia para esse, uma cópia para esse, uma cópia para esse e outra cópia para esse. Já a ervilha verde só tem um azinho para doar, então ela doou uma cópia para essa, uma cópia para essa, uma cópia para essa e uma cópia para essa. Ou seja, um cruzamento entre um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, 100% dos filhos, que a gente chama de F1, será heterozigota. Tá lá, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. E de novo, até que o Mendel não, né, ele não fez nada demais. A grande sacada dele foi no segundo passo, aqui na F2, ó. Quando ele pegou os filhotes, né, em aspas, os filhos da geração dos pais 1, a F1, e cruzou esses filhos entre si. E aí, quando a gente tem um cruzamento entre dois heterozigotos, a gente tem essa proporção. Um homozigoto dominante, dois heterozigotos, tá aqui, e um homozigoto recessivo, que tá aqui. Então, sempre que eu fizer um cruzamento entre dois heterozigotos, lembra, a gente já viu isso aqui, ó, eu tô cruzando um azão, azinho com outro azão, azinho, eu vou ter lá azão, azão, que tá aqui, azão, azinho, que tá aqui, azinho, azão, que é a mesma coisa que azão, azinho, que também tá aqui, e um azinho, azinho. Ou seja, eu tenho uma proporção de 1 para 2 para 1. Quando eu estou falando de frequência de fenótipos, né? 1 para 2 para 1. Que é a mesma coisa que 25% para 50% para 25%. Já se eu estiver falando de genótipo, percebam que eu tenho fenótipo, né? 3 amarelos para 1 verde. Então, essa aqui é a frequência genotípica. Genotípica. Por quê? Porque na frequência de fenótipos eu tenho 3 indivíduos para 1. Então, a frequência de fenótipos é 3 amarelos para 1 verde. Então, essa aqui é a frequência fenotípica. Agora, vamos ver se vocês conseguem resolver isso aqui. Qual a proporção fenotípica desse primeiro cruzamento? Eu vou fazer com vocês. O azão, azão com o azão, azinho, né? Azão, azão, verde. Desculpa, amarelo. Azão, azinho, amarelo. Azão, azão, amarelo. Azão, azinho, amarelo. Então, essa frequência de fenótipo, 100% dos indivíduos são amarelos. Porque eu estou pedindo fenótipo e fenótipo é cor. Amarelo. Pausa aí e tenta fazer o resto. Tá bom? Beleza. Vamos continuar aqui então. Qual é a proporção genotípica? Agora eu estou trabalhando com genótipo desse cruzamento aqui, ó. Homozigoto dominante, heterozigoto, heterozigoto, homozigoto recessivo. Já está pronto, ó. A frequência genotípica é 25, 50, 25. Ou 1 para 2 para 1, né? 25 para 50 para 25, tá? Beleza. A terceira, qual é a proporção de genes, né, genotípica, é a mesma coisa que aqui em cima, desse aqui, ó. É a primeira lei, é o primeiro cruzamento lá, ó. Heterozigoto, 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 heterozigoto. Então, 4 para 4 ou 100% de heterozigoto. Todo mundo conseguiu? E o último, né? Último não, penúltimo. Qual é a proporção de fenótipo, agora a cor de novo, desses caras aqui, ó. Fenótipo amarelo, fenótipo amarelo, fenótipo verde, fenótipo verde. Então, eu tenho 2 para 2, ou 50% para 50%. 50% do que, Assor? 50% para amarelo e 50% para verde. Tá? Que mais? Essa última, qual é a proporção de fenótipo? Cor de novo, né? Para esse cruzamento aqui. Percebam que esse cruzamento de um homozigoto recessivo com um heterozigoto é o mesmo que esse aqui, ó. Né? Eu só inverti a ordem. Então vai ser de novo a mesma coisa. 50%. Ah, senhor, eu quero fazer para treinar. Então faz, ó. Ó. Azão, azinho, amarelo. Azinho, azinho, verde. Azão, azinho, amarelo.
azinho, azinho verde, 50% para cada um. Então aqui também é 50%. Gente, isso vocês só aprendem se treinarem, né? Genética é assim, a gente tem que exercitar, 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 até que aquele raciocínio fique tão óbvio e tão lógico que a gente já nem precisa mais fazer conta. A gente vai bater o olho e vai pensar, bah, é a frequência de fenótipo que está sendo pedida. Ou não, é a frequência de... Desculpa, a frequência de genótipo que está sendo pedida. Ou não, é a frequência de fenótipo. Tá bom? Então, finalizamos aqui e seguimos para a lei de Mendel. A segunda lei de Mendel no próximo vídeo, tá bom? Beijo em cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.